Pessoal, qual é um dos piores erros de quem estuda para Enem, vestibular tradicional, concurso, provas para entrada em escola técnica, qualquer tipo de prova de seleção? A pessoa até faz um simulado, às vezes faz um simulado na escola, um simulado no cursinho. Primeiro, faz o simulado errado. Já ensinei no vídeo aqui que você precisa simular real, tá? Você precisa fazer um simulado real. Se você não sabe como fazer um simulado real, vai no vídeo aqui do canal e aprende a fazer um simulado real. Segundo, faz o simulado, continua o cronograma de estudo e finge que nada aconteceu. E aí, no próximo simulado, quer melhorar. Quer melhorar como? Se você não entendeu o que que você errou, por que que você errou e como que você vai corrigir aquele erro. Então, vamos lá. Hoje eu vou te ensinar o que que você tem que fazer. Você fez um simulado, você corrigiu o gabarito daquele simulado e você viu os erros que você teve. Você não vai voltar a estudar para aquilo que você estava estudando durante a semana. Não, você precisa corrigir o simulado. Porque você só vai parar de errar aquilo que você errou depois que você corrigir aquele erro. Então, vou mostrar aqui na prática como funciona uma correção de simulado, usando aqui como exemplo um dos meus alunos que estuda hoje para uma prova de seleção. Olha só essa planilha que a gente fez junto. Ele fez o primeiro simulado que era o ano de 2020, certo? Ele usou a prova anterior de 2020 para fazer. Era uma prova de 60 questões e ele tirou 26 pontos. Isso dá um total de 43% aqui aproximadamente na nota. Ou seja, uma nota baixa, certo? E aí, o que que a gente colocou aqui? A prova dele tem todas essas áreas e a gente colocou o número de acertos em cada área. Ora, como assim 7/15? É 7 questões que ele acertou em 15 questões de português. Por quê? Porque não adianta eu colocar só 7 aqui se eu não sei quantas questões que tem. Então, por isso que a gente colocou assim. E aí, olha só, a gente coloriu para ficar bem visual o que que aconteceu nesse primeiro simulado. Então, olha só, verde, vermelho e laranja. O que que vocês imaginam que significa? Verde foram aquelas provas que ele foi melhor. Então, ele foi bem em biologia e geografia. Tirou 4 em 5 em biologia, tirou 4 em 6 em geografia. Aqui está laranjinha, que é uma situação que ele foi mediano ali, ele tirou 7 em 15 em português. Agora, matemática, física, química e história, ele foi mal, ele tirou menos que 50% da prova, e aí isso são situações graves. Para que que a gente colocou colorido aqui? Porque você começa a corrigir a prova por aquilo que você foi pior. Porque quanto mais tempo você tem até a prova, mais você vai trabalhar as coisas que você tem dificuldade, porque dá tempo de ficar bom. E aí, isso aqui é uma coisa importante. Presta bem atenção. Se você tem muito tempo até a prova, você vai trabalhar com calma, você vai resolver as suas dificuldades desde a raiz. Você vai descobrir aquilo que você tem mais dificuldade e aquilo que mais cai na prova, aquilo que é mais relevante, e estudar isso primeiro, certo? Ok. Laura, eu tenho pouco tempo até a prova. Se você tem pouco tempo até a prova, não vai dar tempo de ver todas as suas dificuldades da base. Então, você tem que ir em cima daquilo que mais cai e aquilo que é mais fácil de aprender naquele tempo, para garantir aquilo que você consegue fazer realmente até a data da prova, certo? Mas isso é assunto para outro vídeo, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é se você tem tempo, se você está estudando, né, aos poucos, você tem um método, você tem estrutura, você começa a corrigir esse simulado por aquelas questões por aquelas áreas, na verdade, que você tem mais dificuldade, tá? Então, esse foi o caso desse aluno aqui. E aí, olha só, colocamos aqui as observações do que ele achou, deixa eu mostrar para vocês que tá aqui. Ele achou difícil, achou que não teve um bom resultado, fez sábado e domingo, ó, então ele não colocou em prática aquilo de fazer a prova num dia só. Ele estava sábado cansado, ele teve desespero quando começou a prova e viu que tinha dúvidas, e ele deixou português e matemática para fazer no domingo. O que que a gente vê aqui de errado? Primeiro, ele não simulou num dia só, certo? Se ele não simulou num dia só, a gente não pode dizer que foi um simulado real.
Porque para ser um simulado real, ele tem que fazer a prova nas mesmas condições do dia da prova mesmo, certo? Então aqui a gente tem um erro que no próximo simulado vai ter que ser corrigido. Outra coisa, ele anotou aqui, ó, sábado ele estava cansado. Se sábado ele estava cansado e ele teve esse resultado, para um próximo simulado, ele precisa se organizar melhor para que ele não esteja cansado no dia do simulado. Isso serve, gente, para qualquer prova que você vai fazer. Se você vai fazer aquilo cansado, é claro que você vai ter um desempenho menor, tá? Então, não deixe, né, para se organizar só no dia, não. Se você vai fazer um simulado no final de semana, você organiza a sua semana para que você tenha realmente ali o seu melhor estado para fazer aquele simulado. Tá bom. Entrou em desespero quando começou, a prova e viu que tinha dúvidas. É para isso também que serve o simulado real. Para quê? Para você já se acostumar e familiarizar com as questões. E aí, quando chega na hora da prova, você não tem esse branco, você não tem esse desespero, porque você conhece o estilo de questão. É familiar para você aquele tipo de linguagem, então você não entra em desespero. Quanto mais simulados você fizer, melhor para esse estado de nervosismo na hora da prova, ok? Então, voltando aqui, beleza. Teve esse resultado, Laura, o que que eu faço agora? Agora você corrige a sua prova. Porque não adianta você ter tido esse resultado, e continuar lá os estudos que você estava fazendo, não adianta. O que que o pessoal costuma fazer? Tá estudando concursinho e aí tá junto lá naquele conteúdo, faz o simulado. Próxima semana continua o conteúdo. Faz outro simulado, a nota nunca sobe porque ele tá ali só na sequência dos conteúdos, não sabe por que tá estudando, não sabe o que que tá errando, não sabe quais são as maiores dificuldades e aí você realmente nunca evolui. O que que você precisa fazer para evoluir? Você precisa corrigir os seus erros. Você precisa corrigir o simulado. E é isso que a gente vai aprender a estruturar aqui, tá? Então vamos lá. O que que a gente fez aqui? A gente fez uma página aqui na planilha para um simulado de 2020, onde a gente colocou, né, qual era o simulado, é o simulado de 2020, colocamos as questões e marcamos as questões que foram dúvidas. Essas dúvidas aqui, ó, o aluno já marcou enquanto ele fazia o simulado. Enquanto ele fazia o simulado, ele marcou lá. Marcou o número da questão que ele teve dúvida, certo? E olha só uma coisa interessante. Aqui na frente está a resposta do aluno e a gente marcou de verde ou vermelho, ou seja, o que que ele acertou, o que que ele errou. Aqui nessa planilha é importante você entender que a gente não sabe qual é a resposta certa. Porque não é com a resposta certa que você vai estudar. Você vai estudar com o seu erro. Você vai entender o que que você errou, por que você errou e o que que você precisa fazer para não errar mais aquela questão, tá? Então, prestem atenção aqui. Essa questão 12, por exemplo, foi uma questão que o aluno ficou com dúvida. Mas ele acertou. Ah, Laura, maravilha, ele acertou. Mas aqui, ó, tá vendo que tem uma coluna de correção 1? Nessa correção 1, ele precisa entender qual era essa dúvida. Então, ele vai voltar nessa questão. Mesmo porque pode ser que ele acertou no chute, ou ele acertou de sorte, que é a mesma coisa, né? Ou ele acertou, mas ainda assim, se ele fizer uma questão parecida, ele ficaria com dúvida de novo. Pode ser que ele erre. Então, questões com dúvida, você volta. E aí aqui temos, por exemplo, uma 16, ele ficou com dúvida e errou. Ficou com dúvida e errou, com certeza vai ter que voltar aqui nessa questão para corrigir, certo? Laura, mas tem várias outras aqui que ele errou e não ficou com dúvida. Pois é, tem que voltar em todas elas. Então, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, anota as suas questões, anota aquelas que você ficou com dúvida e anota o que que você acertou, o que que você errou. Laura, preciso fazer planilha desse jeito que você está fazendo? Não necessariamente. Eu acho que com planilha fica mais visual e você consegue entender melhor o que aconteceu ali dentro e consegue tomar melhores decisões quando você visualiza. Então, se você quiser fazer uma planilha dessa, fica à vontade, tá? Pode, copiar aqui essa estrutura
e pode funcionar muito bem para você. Você pode também fazer isso no próprio papel, tá? Pode ir colorindo no papel, não tem problema nenhum, desde que você consiga visualizar o que você precisa fazer, tá? Então tá bom. Você tem o número das questões, você sabe o que que você errou, o que que você acertou. Você vem aqui, ó, para a primeira correção. Então, o que que você vai fazer? Pega todas as questões que você teve dúvida ou errou, tá? Todas. Teve dúvida? Entra. Errou? Entra, tá? Não necessariamente as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, você vai fazer a questão de novo. Simples assim. Fazer a questão de novo. Quando você fizer a questão de novo, tentar fazer a questão de novo, eu quero que você expresse a sua dúvida. Escreve ali qual foi a dúvida. Você não sabe a matéria? Você não sabe uma fórmula, você não sabe uma palavra da questão, você não sabe como relacionar, né, uma grandeza com outra grandeza dentro da questão. Expresse a sua dúvida, tá? Inclusive, você pode colocar aqui nessa segunda, terceira coluna aqui, coluna D, quarta coluna, na verdade, aqui nas suas observações. Pode colocar aqui qual era a matéria da questão e qual foi o tipo do erro. Por que que você errou aquela questão? Tá? Ou por que que você teve dúvida naquela questão? Escreve isso. E a partir do que você escrever, você vai tentar fazer a questão de novo. Laura, se eu só tentar fazer a questão de novo, eu vou errar de novo. Então, o que que você precisa? Você precisa dissecar. Tem vídeo no canal sobre dissecação, gente. Então, vai ver como corrigir questões, qual é a melhor maneira de corrigir questão. Tem um vídeo aqui no canal que te ensina a fazer a dissecação, em que você vai estudar com pesquisa. Então, vai atrás desse vídeo, aprende a estudar com pesquisa, fazer a pesquisa mesmo para aprender com a questão. Basicamente aquela dúvida que você expressou, você vai jogar lá, pode ser no Google, pode ser no YouTube, e você vai tentar entender aquela dúvida. Não é pesquisar a questão. Nunca pesquise a questão. Porque se você pesquisar a questão, você vai ver a resolução da questão. E ver a resolução da questão não te ajuda a aprender. Ela é um atalho que você pega emprestado o raciocínio de outra pessoa e que não tem relevância nenhuma para o seu cérebro, o próximo simulado você vai errar de novo, tá? Não é praga, é porque é realmente isso que acontece. Se você só olha a resolução, você não é capaz de aprender com aquela questão. Agora, se você faz pesquisa, se você pesquisa suas dúvidas, se você entende o que que você está errando, aí sim você consegue, depois de um tempo, fazer uma questão parecida com aquela e acertar, porque você aprendeu de verdade. Então, recapitulando, sabe o que que você teve dúvida, o que que você errou, faz a correção da questão. Simplesmente tenta fazer ela de novo. Conseguiu já acertar? Ótimo, já coloca verdinho. Foi o que aconteceu aqui nessas, olha. Tá verdinho aqui porque ele já tentou fazer essa questão e conseguiu acertar depois. Só que ele não fez, só fez e acertou. Ele pesquisou. Pesquisou o quê? Pesquisou aquilo que ele não estava entendendo. Pesquisou uma palavra, pesquisou um conceito, pesquisou uma fórmula e tentou fazer a questão de novo, certo? Se você até quiser fazer de uma forma mais simples, aqui na correção 1, você pode só tentar fazer de novo. Porque se você tentar fazer de novo e a questão já ficar correta, é porque aquele erro era um erro simples e aí você consegue corrigir rápido. E você pode aqui deixar para a correção 2 aquelas questões que te exigem mais. Por exemplo, vamos supor que você tem que fazer uma questão que é sobre um assunto que você ainda não estudou. E aí você precisa estudar aquele assunto. Se você precisa estudar aquele assunto, então vai demorar mais para você corrigir aquela questão. Porque você ainda precisa aprender uma coisa nova, tá? É importante você colocar aqui nas observações. Vamos supor que essa questão 5 é uma questão que você não sabe o conteúdo, então você não vai conseguir corrigir aqui, ó, não vai dar certo, porque você precisa aprender um novo conteúdo. Então você escreve aqui, ó, qual era o conteúdo daquela questão e o que você vai fazer para estudar. Estuda aquilo e depois você tenta fazer a questão de novo. E aí, quando você tentar fazer a questão de novo, aí você vai ver se acertou, se errou, e por aí vai.
tá? Laura, quanto tempo eu vou gastar para fazer a correção de um simulado? Primeiro, não se preocupa com o tempo. O que importa é a qualidade da sua correção. Você está realmente corrigindo questão por questão, está fazendo pesquisa, está aprendendo com a sua pesquisa, está estudando aquele conteúdo que você precisa aprender e está conseguindo refazer as questões e acertar? Maravilha! Então não importa se você gastou uma semana, 2 semanas para fazer a correção. O que importa é que quando você corrige muito bem um simulado, o próximo simulado, finalmente você vai ter um resultado melhor. É inevitável, tá? Se você faz a correção muito bem feita, com dissecação da questão, como eu já expliquei mais cedo, né? Não é vendo resolução. Você precisa fazer dissecação das questões, você precisa estudar aquilo que você não conhece, para realmente conhecer, para você realmente aprender e conseguir melhores resultados nos próximos simulados. Tá? Laura, tô fazendo a correção aqui do simulado e tem uma série de questões de exatas que eu não tô conseguindo corrigir de jeito nenhum. Me falta o conteúdo, eu não consigo aprender sozinho. Nesse caso, procura um professor particular. Entre em contato com o ASUS. Nós temos professores de matemática, física, química, geografia e atualidades para te ajudar em qualquer objetivo, que seja o seu objetivo. Talvez você precise só de aulas para corrigir uma série de questões. Então, vem fazer essa aula com a gente. Talvez você precise de um acompanhamento naquela matéria, porque você precisa resolver problemas da base daquela matéria. Então, vem fazer o acompanhamento com a gente, porque nós temos os profissionais certos para te ajudar a sair da base e se desenvolver no seu máximo potencial para que você consiga realmente atingir os seus objetivos. O link está aqui na descrição para você entrar em contato com a gente. Então, resumindo, gente, se você fez um simulado e você quer saber o que fazer com esses resultados que você teve, para conseguir evoluir para o próximo, você precisa corrigir. E você vai corrigir a partir da dissecação, olhando cada dúvida e cada erro que você teve e corrigindo cada uma dessas coisas de forma muito intencional, ativa, para que você consiga realmente, no próximo simulado, evoluir. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui se você vai colocar em prática, se você já conseguiu colocar em prática e se você precisa de ajuda com qualquer outra coisa envolvendo provas de seleção, Enem, concurso, simulados em si, coloca aqui e deixa nos comentários que pode ser o tema do próximo vídeo. Até!